Você viu isso? Acabou de sair e muda completamente o cenário que a gente estava analisando. E preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. O Brasil precisa acordar e você é peça-chave. Apoie o jornalismo independente de direita. Inscreva-se e compartilhe. Estamos ferrados. A carga tributária em 2024 bateu o recorde histórico dos últimos 20 anos e essa notícia é fresquinha. Você não vai acreditar ainda no número de vezes que o governo Lula aumentou os impostos. E agora sim ele pode dizer, né? Nunca antes na história desse país. Afinal, o governo Lula está tirando dinheiro do seu bolso como nunca antes. Mas o que o governo está dando em troca, hein? Você vai se assustar ao saber que, mesmo com os impostos mais altos da história, o governo está para quebrar. É uma espécie aí de padrão Correios de competência na gestão. Vamos então aqui direto ao ponto e vamos começar pela causa de tudo isso. O governo Lula está gastando adoidado, gastando como se não houvesse amanhã, gastando muito mais do que podia. O que acontece quando você gasta muito na sua casa? Olha, ou você aumenta a sua fonte de renda, ou você se endivida, ou então os dois. E o governo está fazendo as duas coisas. Olha aqui comigo, ó. A dívida pública do Brasil ultrapassa 78% do PIB e pode chegar em 2026 a 83%. Aí, para tentar arrecadar mais dinheiro da população, para aumentar também a fonte de renda, o governo Lula e o Tachad, eles já aumentaram impostos 27 vezes em 3 anos. Gente, isso é recorde, né? Nunca antes na história do país, olha, ele conseguiu algo que ninguém conseguiu. E esse tanto de aumento, ele fez com que a carga tributária do Brasil atingisse o maior nível de 2 décadas. Vejam aqui comigo, ó, gente. Esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês mostra aí a carga tributária brasileira avançando para 32,2% do PIB em 2024. Um aumento de 2 pontos percentuais frente a 2023, quando era de 30,2% do PIB. Mas aí vocês poderiam até dizer assim, Deltan, mas também teve aumento de imposto dos estados, dos municípios, a culpa é deles. Negativo, não. Gente, para vocês entenderem o papel do governo Lula, deixa eu mostrar aqui para vocês uma informação muito interessante. Olha aí, ó. A carga tributária dos estados, ela subiu de 2023 para 2024, 8% do PIB para 8,46% do PIB, ou seja, subiu aí 0,45%. A carga dos municípios aumentou de 2,31% do PIB para 2,44%, ou seja, 0,13%. Já o aumento na União, governo Lula, foi de 19,9% do PIB para 21,3% do PIB, ou seja, 1,4%, muito mais do que estados e municípios. Deltan, é porque tudo isso é imposto sobre rico. É claro que não. Quem mais paga imposto é o pobre, porque o maior peso da carga tributária está no consumo, no mercado, nas compras. Só isso dá 40% da arrecadação total. Tá, mas qual que é a consequência dessa gastança sobre o endividamento? Ó, enquanto eu vou te explicando, senta o dedo no like aí para mais gente entender que não dá para ficar com o governo Lula além de 2026. A gente tem que tirar, curte o vídeo, se inscreve aí no canal e vamos lá. A conta não fecha. É que nem aconteceu com os Correios que estão indo à falência. O governo está quebrado. Existe uma bomba fiscal, ou seja, o governo gasta tanto, mas tanto, que não vai ter dinheiro para pagar nada, para pagar a conta. O governo já fala de falta de dinheiro para 2027. Veja aqui como que o próprio governo indicou isso no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. As projeções apresentadas pelo próprio governo indicam que as despesas não obrigatórias usadas para investimentos e financiamentos da máquina pública alcançam a cifra de 208 bilhões no ano que vem, mas caem para 122 bilhões em 2027. Ou seja, o dinheiro que você tem para usar para essas coisas vai diminuir drasticamente, quase pela metade. Um valor insuficiente para manter os serviços públicos funcionando. Você está entendendo a loucura? Não vai ter dinheiro suficiente para a saúde, para a infraestrutura, para muita coisa essencial. Inclusive, isso pode gerar uma paralisia de serviços públicos, que aconteceria de uma forma muito perceptível. Vamos ver o que diz uma reportagem aqui da Veja sobre o tema, que ilustra tudo o que a gente está falando aqui. Ó. Dá uma olhadinha aí. Ó.
O aumento das despesas obrigatórias com saúde, educação e previdência social, entre outras, vai ocupar todo o orçamento da União e não vai restar dinheiro para manter muitos serviços públicos em pleno funcionamento. Assim, em menos de 2 anos, a máquina federal pode literalmente parar. O apagão, porém, não virá como uma interrupção abrupta das atividades, e sim com uma gradual desativação dos serviços prestados à população. Essa má administração, ela afeta tanto os serviços públicos, gente, mas tanto que as estatais já começaram a desativar parte desses serviços. Veja aqui um exemplo aqui bem grave, ó. A medida mais grave foi a suspensão do monitoramento da qualidade dos combustíveis, cujo objetivo é combater a venda de produtos adulterados. Então você já vai ter a consequência disso no seu carro, que pode pifar, porque a União não está mais fiscalizando a qualidade dos combustíveis. Mas se a gente está pagando tudo o que eu mostrei de imposto, a maior carga da história, e o governo ainda está cortando os serviços públicos, para onde está indo todo o dinheiro? Você está satisfeito aí com os serviços públicos? Como que está a fila do INSS? Como estão as rodovias? Como estão os serviços, saúde, educação? Você está colocando teu filho em escola pública ou tem que fazer esforço e colocar na escola privada? Segurança, tá tudo bem? Gente, a devolução desses impostos para os brasileiros na forma de serviços está entre os piores do mundo. Dá uma olhadinha aqui nessa reportagem aqui que fala a real. Instituto Brasileiro de Planejamento e de Tributação realiza um cálculo a fim de encontrar o que eles chamam de Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. A equação inclui carga tributária, PIB e IDH. Entre os 30 países analisados, o Brasil ficou em último lugar em devolver o imposto para a pessoa na forma de serviço público. E para fechar, olha o nosso prêmio de fim de ano. Foi recém-divulgado que o Brasil entrou para o ranking dos 10 principais países em termos de insegurança pública. Entre os 10 mais perigosos do mundo. Isso aqui aconteceu agora. Matéria do dia 12 de dezembro. 3 dias atrás foi divulgado. Nós temos os impostos da Noruega, da Suécia e os serviços da pior qualidade possível. A gente sempre fala dos abusos do STF do governo Lula, mas esse aqui também não pode ficar de fora. Essa perda gradual de serviço público, de vida, de saúde, de bem-estar, de educação, de segurança, causada pela incompetência, pela má gestão, pelo desvio e pelo desserviço. Me conta aí a sua opinião nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo. O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!